voltamos. Ação popular, nosso segundo remédio constitucional, tá na tela. Vamos lá, vamos brincar aqui rapidamente, porque o nosso tempo voa. A gente precisa tentar utilizar o mais, quanto mais, né? Olha aqui, ó. Inciso 73 traz pra gente que qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que vise anular um ato lesivo ao patrimônio público ou de entidades que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então a gente está percebendo aqui o nosso segundo remédio, a tal da ação popular, um remédio que será impetrado por qualquer cidadão quando a pretensão for o controle da administração pública. Bom, eu já vou até adiantar aqui o slide. Nosso próximo slide traz um detalhe muito interessante. A finalidade da nossa ação popular, controle da administração pública, no intuito de evitar, gente, deixa eu corrigir isso aqui, evitar ou anular, né? Eu coloquei evitar duas vezes. O cara tá querendo evitar muita coisa aqui, né? Evitar ou anular a edição de ato lesivo ao. Aí nós temos o nosso tal do MMPP ou PMPM, depende da maneira que você colocar a ordem aí, ó. Meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio público, patrimônio histórico cultural. Patrimônio público, patrimônio histórico e cultural. Então eu estou percebendo que, se a tua pretensão é realmente fazer controle da administração pública, usando a ação popular, e fazer o controle de forma genuína, gente, ou você está querendo evitar um ato, ou anular um ato que se mostrou ofensivo ou lesivo a um desses ambientes aqui. Acho que a melhor maneira da gente entender a ação popular é trazendo alguns exemplos. Vamos lá. O primeiro exemplo é de quando tínhamos como presidente da República o Temer. Não sei se você lembra, em janeiro de 2018, Michel Temer, nosso presidente, se viu a necessidade de escolher um novo ministro de Estado, um ministro para chefiar a pasta do trabalho e emprego. Se não me engano, um político chamado Lupe havia pedido exoneração da pasta. E como estamos tratando de ministro de Estado, cargo ad nutum, livre nomeação, livre exoneração, o presidente precisava ali, naquele cenário, naquele momento, nomear um novo ministro. Fez uma reunião, numa quarta-feira, uma cúpula do PTB, um partido político, ainda tem como presidente o Roberto Jefferson, à época era o Roberto Jefferson o presidente, e ficou consignado então, naquela quarta-feira, e na terça-feira da seguinte semana, eles iriam nomear até então a excelentíssima deputada federal Cristiane Brasil como ministra de Estado. E aí começou o problema, porque a mídia nos apresentou em várias reportagens que a Cristiane Brasil apresentava algumas condenações trabalhistas, esfera da Justiça do Trabalho, algumas condenações. E para um cidadão, lá no Rio de Janeiro, inclusive, né, na comarca ali de uma cidade, um município bem ao lado do município do Rio de Janeiro, uma cidade também conhecida, Niterói, né, vocês já ouviram falar. Niterói é um município limítrofe ao Rio de Janeiro. A gente tem até a Baía de Guanabara, né, ali no município do Rio, e a ponte Rio-Niterói que liga o município do Rio ao município de Niterói, dividindo a Bahia, né? Esses dois municípios estão ali entre a Bahia. E são 13 quilômetros de ponte, né? Uma ponte muito bonita, até por sinal, você que já foi lá no Rio de Janeiro, provavelmente já viu ali a ponte Rio-Niterói, inclusive quando aterrissando ali em um dos nossos aeroportos, o aeroporto Santos Dumont, passa bem por cima da ponte. E por que eu estou falando de Niterói? Porque um cidadão, ele impetrou uma ação popular na comarca de Niterói, naquela segunda-feira anterior à terça marcada para a nomeação da Cristiane Brasil, buscando evitar com que ela fosse nomeada ministra de Estado. E aí você aí de casa me pergunta, cara, qual é o sentido disso? Não estou conseguindo evidenciar controle da administração. Tá sim. Nesse momento, a pretensão era proteger a moralidade administrativa, evitar com que Cristiane Brasil, uma pessoa
condenada na esfera do trabalho, se tornasse ministra do trabalho. Para aquele autor da ação, aquela pretensão era totalmente imoral, ofendia a moralidade administrativa. O mais interessante, a ação popular convenceu o juiz, aquele juiz federal, lotado naquela vara, né, de fazenda pública, entendeu que realmente o Cristiane Brasil não poderia ser nomeada ministra de Estado, julgando procedente a ação. E esse exemplo é legal porque te mostra o poder de uma ação popular. Aquela ação popular, aquela decisão, simplesmente conseguiu segurar a onda do presidente da República. O Temer não pôde nomear Cristiane Brasil como ministra de Estado. Olha o poder da ação popular. Não nomeou. Naquele momento, a ação popular evitou a edição. E não foi a única vez ministro de Estado, né? Se você lembra, quando a Dilma era sua presidente da República, ela nomeou o Lula como chefe da Casa Civil, ministro de Estado também. Só que o Lula foi nomeado numa quarta-feira e ele passou no cargo algumas horas, porque foi também uma ação popular ajuizada lá numa vara da Justiça Federal da capital, lá do Distrito Federal, que simplesmente anulou a nomeação do Lula. 2 semanas antes, salvo engano, 2 semanas, ele tinha sido conduzido coercitivamente por delegados da Polícia Federal para prestar depoimentos por decisão do juiz federal Sérgio Moro. Ele não tinha cargo, então ele estava respondendo perante o primeiro grau de jurisdição em relação àquelas ações lá da Lava Jato, né? E aí, receber o cargo de ministro de Estado o retiraria das mãos do Moro e o levaria ao STF. Né? Ele passaria a ter foro por prerrogativa de função. Então, na realidade, para o autor daquela ação, a pretensão da Dilma não era ter a pessoa mais bem qualificada ou capacitada para assumir a pasta, mas sim dar ao Lula o foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal para que ele fugisse do Sérgio Moro. E essa fundamentação convenceu o juiz. O juiz, então, entendeu pela anulação. Gente, nesse momento a gente percebe, então, que a ação popular ela se apresenta tanto na espécie preventiva, que é quando eu tenho a pretensão de evitar a edição de um ato, assim como também se apresenta na espécie repressiva, quando a minha pretensão é anular um ato. Eu acho que com esses 2 exemplos, a gente consegue sim demonstrar a força de uma ação popular e a sua finalidade. Vamos avançar, porque alguns valores estruturais precisam ser aqui também decifrados por nós. Valores estruturais da nossa ação popular. Olha aqui, primeiro dado, a necessidade de um advogado. Muita gente acaba errando esse questionamento, porque o nome diz ação popular, né? E aí, por ser uma ação popular, não necessidade de advogado, não, gente. Tem necessidade de advogado, sim. Um único remédio constitucional que vai te afastar da necessidade de um advogado é o habeas corpus. Já falamos isso quando estudando, inclusive, o mandado de injunção. Né? Um detalhe que é oportuno, a exigência ao autor da capacidade política. Aqui a exigência é que esse autor seja um cidadão, ou seja, esteja em dia com as obrigações eleitorais, esteja no gozo dos direitos políticos. Lembre-se que não é todo brasileiro será chamado de cidadão. A cidadania, se está relacionada ao gozo dos direitos políticos, a exigência é esse cara ter o alistamento eleitoral. Com quantos anos é possível fazer o alistamento eleitoral no Brasil, gente? Você me diz, com 16 anos. Então, com 16 anos, se esse jovem rapaz, ou menina, atendeu a faculdade para o alistamento eleitoral, ele já é considerado cidadão. Ainda que ele tenha 16 anos, mas já munido do seu título de eleitor, se já cidadão, ele já poderá estar em juízo, autonomamente, inclusive, sem ser assistido pelo papai, pela mamãe, ainda que menor, né, teria a necessidade da assistência do maior, mas nesse caso não precisa, porque ele já é cidadão. E a exigência aqui ao autor é ser cidadão. Então cuidado, hein? Não é qualquer brasileiro que poderá impetrar ação popular, tem que ser cidadão.
Não é qualquer pessoa, tem que ser cidadã. Pessoa jurídica nunca impetra. Porque a cidadania, ela é um instituto vocacionado para pessoas físicas, não qualquer brasileiro, mas são aqueles nacionais que tenham pelo menos 16 anos, já tendo a faculdade ao alistamento eleitoral. Tamo junto, gente. Então, não é qualquer pessoa, não é qualquer brasileiro, pessoa jurídica nunca, somente o cidadão. Somente o cidadão. E, diferentemente do mandado de injunção, das ações judiciais como regra geral, é uma ação judicial gratuita. Só que eu também preciso lembrar que ela não será gratuita sempre. Ela pode deixar de ser gratuita quando o autor agir de má fé e for condenado, né? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha impetrado uma ação popular contra um ato teu. Quem é você? Prefeito do teu município. Para mim, esse teu ato, editado, o último ato administrativo, é lesivo ao patrimônio público. Só que quando impetro a ação popular, eu não convenço o juiz, não convenço o judiciário que o seu ato era realmente lesivo. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e inicialmente gostaria de pedir licença para você, gostaria de pedir desculpas de interromper a sua videoaula. Mas essa videoaula é uma aula demonstrativa aqui da Lac Concursos. Nós aqui da Lac Concursos, nós somos uma escola que nós estamos no ar desde 2009, é isso mesmo, nós somos uma escola aí especializada em concurso público e principalmente em concurso da segurança pública aqui do estado de Mato Grosso. Não sei se vocês sabem, mas a Lac Concursos é daqui de Cuiabá. A Lac Concurso, consequentemente, é do Mato Grosso e nós temos uma tradição muito grande de aprovação. No último concurso da PJC, que o edital foi publicado no finalzinho de 2013 e a prova realizada em 2014, nesse certame, neste concurso, nós tivemos mais de 500 alunos nomeados, é isso mesmo, que estudaram aqui na Lac Concursos. E claro que nós estamos fazendo uma super campanha, nós queremos ter aí a maioria esmagadora dos alunos nossos aprovados. E nós temos aqui vários cursos para a galera, né? Nós temos aqui cursos focados aqui da PJC, por exemplo. Nós temos nosso curso online, apenas 10 parcelas de R$ 35, o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos um curso presencial, que esse curso presencial, inclusive, ele tá transmitido ao vivo para o nosso aluno pay-per-view, apenas 10 mensalidade de R$ 99, com a melhor equipe de professores do estado. Temos professores, inclusive, de nível nacional. Temos um curso de provas discursivas, onde a gente vai corrigir 3 redações com feedback pessoal, né, individualizado por apenas 10 parcelas de R$ 15. Temos o aulão de véspera presencial, 10 de 10, R$ 100. E nosso super aulão de véspera, que vai ser o mesmo do presencial, por R$ 50, se divide em 10 vezes sem juros, né? 10 vezes sem juros. Então essas são as campanhas, os nossos cursos que nós temos aqui para a PJC. Cara, aproveita. Este aqui é um grande concurso. Nós temos aí 580 pessoas que terão suas provas corrigidas para o cargo de escrivão e 580 pessoas inscritas que serão corrigidas a sua prova de investigador. Eu acredito que todo mundo que vencer o regulamento serão convocados. Inclusive, o próprio governador já sinalizou algo nesse sentido. Então, galera, aproveite a oportunidade, venha estudar conosco aqui na Lac Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Uma coisa eu te garanto, a dedicação do professor Lac, a dedicação da Lac Concursos você vai ter de forma integral. Então venha estudar conosco. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.